Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar hoje o capítulo 15, que é a sequência do 14 e que também o 16 está na sequência. Trata-se do mesmo assunto e hoje então nós vamos ficar apenas no capítulo 15, ok? Ele vai falar dos 7 anjos com as 7 taças. Nós estamos vendo que está sempre tratando agora deste assunto, que são os últimos juízos de Deus para o tempo do fim. Então ele está sendo detalhado, né? Começou no capítulo 14, o 15 vai falar mais um pouco e o 16 vai explanar então cada uma das 7 taças trazidas pelos 7 anjos. Mas nós vamos ficar hoje no capítulo 15. Então vamos lá, versículo 1 diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os últimos 7 flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então nós estamos vendo aqui, atestando que agora são os últimos flagelos, derramar da ira, para concluir então os juízos de Deus nesse período da grande tribulação. Esses flagelos são os julgamentos divinos finais sobre a terra durante este período. São julgamentos contidos nas 7 taças de ouro, que estão no versículo 7. E essas taças, né, esse derramar dessas taças vão estar então descritas no capítulo 16, que vai ser para o próximo vídeo. Essas salvas ou taças podem ser o desdobrar do julgamento da 7ª trombeta. Lembra lá atrás quando a 7ª trombeta ela foi tão assim impactante que começa quando vai anunciar a 7ª trombeta, fala: houve silêncio no céu por meia hora. Talvez o anunciar da 7ª trombeta fosse exatamente o anunciar dos juízos, como nós estamos vendo, né? Dos juízos que ainda estariam por vir. João viu 7 anjos saírem do templo carregando taças cheias da ira de Deus para a terra. É algo triste da gente pensar. Esses julgamentos vieram do lugar santo, que é do céu, né? Lá do Santo dos Santos, e foram passados para os anjos por uma das 4 criaturas vivas que se encontrava diante do trono de Deus. Então, essas criaturas, elas sempre são mencionadas, né? E nós entendemos que são seres celestiais, anjos, que têm uma aparência, né? Quando fala criaturas, são seres celestiais, que estão nesse processo aí de tudo que está acontecendo, e João então os vê lá no céu, né? Os descreve desta forma. Desculpa que minha garganta está um pouco ruim, gente. Versículo 2, só um pedacinho dele fala assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E nesse cenário, então, do mar de vidro, nós podemos lembrar de vários mares, para a gente tentar achar uma ou várias interpretações ou sentido do que significa esta visão que João fala. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. É uma visão interessante, né? E para a gente tentar ter uma interpretação. Então vamos lá. Nós lembramos que na Bíblia é citado vários mares, né? Então vamos ver alguns. Primeiramente, nós lembramos, para estar assim dentro desse contexto de visão do céu, das visões que João teve no céu e do significado delas, vamos lembrar que quando Deus deu o tabernáculo, os utensílios, existia lá uma bacia de bronze, que ela era cheia de água, era colocada água para que fosse feita a purificação então dos sacerdotes quando iriam fazer os sacrifícios, entrar no lugar santo para oferecer as coisas a Deus.
Depois, nós vemos no templo uma outra bacia para lavagens e purificação também dos sacerdotes, que também foi chamado aí já no templo, né? A bacia de bronze, ela estava no tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel. Depois Salomão construiu o templo nas formas, os mesmos formatos do tabernáculo, porém era um templo fixo e tinha tudo lá fixo. E então ele tinha também este utensílio que era chamado mar de fundição, que também era para que eles se purificassem. O mar de fundição fazia parte dos utensílios do templo construído por Salomão, e a gente lembra até que ele teve a ajuda do rei Irão, né, que ajudou nos utensílios, enfim, fornecendo para Salomão, tinha aliança com ele, fornecendo os materiais, muitas coisas que foram usadas para a construção do templo. Essas histórias você vai encontrar em 1 Reis, capítulo 7, versículo 23, e 2 Crônicas, no capítulo 4, você vai ver descrito essa mesma história em Reis e em Crônicas. O mar de vidro também nos lembra, né, quando fala vi como que um mar de vidro, nós também lembramos o quê? Do Mar Vermelho, né? Que Israel atravessou para chegar então à liberdade. Depois de terem passado por ele os israelitas, olha só como tem a ver, porque depois vocês vão ver na sequência do versículo. Depois de terem passado por ele, os israelitas entoaram um cântico junto com Moisés, né? E aí nós vamos ver na sequência desses versículos que as pessoas aqui na visão de João, que são os remidos, né? Eles vão cantar um cântico, o cântico de Moisés, o cântico ao Cordeiro. Então pode também ter um paralelo espiritual, porque o pessoal, quando atravessou o mar, depois cantaram um cântico juntamente com Moisés. E aqui nesta passagem, quando está falando deste mar de vidro misturado, vamos ver aqui, mesclado de fogo, né, com aparência, os remidos estão diante, né, deste mar, estão ali, e eles também cantam um cântico de Moisés. Então, é outro paralelo de interpretação e que a gente pode concluir que tem tudo a ver. Outra interpretação que também nós podemos ter do mar, nós vamos lembrar que o mar também se refere a nações, né? Lá em Salmo 65:7 diz: Tu que acalmas os bramidos dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. Além disso, sabemos que o anticristo sairá do mar dos povos, né? Lembra que nós estudamos no Apocalipse, no capítulo 13, a besta que emerge do mar, e nós vimos lá que o mar simboliza povos, nações, né? Então também é um belo paralelo. Em Apocalipse, voltando bem lá atrás, no capítulo 4, versículo 6, o mar de vidro, esta mesmo mar, ele é descrito, diz assim: e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Olha os seres viventes novamente sendo mencionados aqui, né? Provavelmente querubins, porque se nós formos ver lá em Ezequiel, Isaías também, fala de seres totalmente diferentes, com muitos olhos, muitas asas. Então são seres celestiais de uma aparência incrível, né? Por isso eles são chamados de seres viventes, né? Cobertos de olhos. A aparência deles é bem diferente. Então, esse mar pode representar o mar dos povos que se encontra diante do trono de Deus.
Ou seja, tudo está na presença de Deus, tudo é alcançado por sua visão. O mundo inteiro está manifesto diante dele. Ele penetra e enxerga tudo. A glória de Deus reina sobre todo o globo terrestre. Nenhum ser é invisível para ele. E este mar, diz, está mesclado de fogo. O que a gente pode, talvez interpretar? Que este fogo mesclado com este mar pode apontar para os julgamentos. Então, os redimidos estão neste mar, não estão mais dentro dele, Como quando a besta surge do mar no meio dos povos, e esses redimidos, eles vão sofrer na mão da besta, eles vão ser perseguidos, eles não vão se render, e por isso eles vão sofrer martírio, Então, mas só que aqui neste momento eles já estão na presença do Cordeiro, eles já são os redimidos no céu, e eles já estão aqui então recebendo a recompensa e o descanso na presença de Deus. Então foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, na grande tribulação passaram pelo fogo do sofrimento, que nós podemos dizer batismo de fogo, E os rios da água do anticristo e dos povos jorraram sobre eles, mas o fogo não pôde queimá-los, nem a água afogá-los. E olha que interessante, nós lembramos de Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora os vencedores não estão mais sobre o mar, mas foram libertos e triunfantes olham de cima para ele. Queria até salientar aqui que alguns desses comentários, dentro dos meus estudos e pesquisas, eu tirei da revista Chamada, ok? Para deixar registrado a fonte que eu tirei esses comentários. Vamos seguir aqui então no capítulo 15, ainda no versículo 2, porque eu li a primeira parte dele, que fala: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e ele continua: os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Este era o cântico que foi cantado pelos redimidos, e que é chamado também o cântico de Moisés. E é o cântico ao Cordeiro, e é o cântico que agora esses redimidos cantam na presença do Senhor. Vamos ver o Salmo 86:9, diz assim: todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Já vimos que os vencedores da besta entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então o versículo 7 diz assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 8: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos.
concluímos o capítulo 15. No 16, no próximo vídeo, nós vamos estar descrevendo cada derramar de cada taça trazida pelos anjos, para que nós então estamos caminhando para o fim. Já estamos na segunda metade do livro de Apocalipse e eu espero que você esteja compreendendo. Se você fizer um comentário, vai me ajudar muito. E se você curtir, você vai ajudar muito o meu canal e abençoar minha vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.